E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre o gráfico da função afim. Vamos lá? Bom, quando a gente pensa no gráfico da função afim, esse gráfico sempre vai ser uma reta. E essa reta, ela vai ter uma inclinação, dependendo do valor que A apresentar. O A, ele sempre vai determinar a inclinação da reta, ou seja, se ela vai ser crescente ou decrescente. Sempre que o A for positivo, ou seja, maior que zero, nós dizemos que esse gráfico vai ser um gráfico crescente, como essa representação aqui. Já quando o A for negativo, o gráfico vai ser decrescente, ou seja, quando o A for menor que zero, o gráfico vai ser decrescente, ou seja, essa representaçãozinha. No entanto, o valor de B, que é representado na função do primeiro grau, ele vai determinar se esse gráfico vai subir ou descer. Bom, para quem não lembra quem é o A e quem é o B da função do primeiro grau, cliquem no card e assistam a aula sobre a definição de função do primeiro grau e a lei de formação. Mas aqui já está representado, ó, o valor de A e o valor de B. Onde esses elementos aqui, ó, esse elemento aqui é o B, e esse elemento aqui vai ser representado pela raiz. Muito cuidado com isso. Algumas pessoas confundem achando que o ponto que o gráfico toca o eixo X vai ser o valor de A e o ponto que o gráfico toca o eixo Y vai ser o valor de B. Não. O A, ele vai determinar a inclinação da reta e o B vai determinar a posição que o gráfico toca o eixo Y. Nesse caso aqui, eu sei que o B é menos 2 e que a raiz vai ser menos 2 também. E nesse caso aqui, ó, a raiz vai ser 3 e menos 4 vai ser o valor de B. Tudo bem? Isso é muito importante porque muitas vezes, em questões que a gente vai resolver a prova, ele não pede só para construir o gráfico, mas sim a lei de formação da função. E muitas vezes no gráfico vai estar apresentado justamente esses elementos, tá bom? Agora eu vou falar sobre a construção do gráfico. Como é que a gente faz para construir o gráfico da função do primeiro grau. Essa seria um exemplo de uma função, ó, f de x igual a 2x menos 4, e o primeiro passo que a gente vai fazer é marcar o B. Lembra que eu falei a vocês que B sempre é o ponto que o gráfico toca o eixo y? Então, ó, menos 4 vai ser B. O segundo passo é marcar a raiz. Existem duas formas de você determinar a raiz de uma função do primeiro grau. A primeira é igualando essa função a zero, certo? Ou utilizar essa formulazinha aqui, ó, menos B sobre A, tá bom? Eu vou utilizar a fórmula, mas para quem não gosta da fórmula, basta que vocês igualem a função a zero. Então, ó, menos da formulazinha, só que o B é negativo, então, ó, menos 4, dividido por A, que é 2. Ó, joguinho de sinal, menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Então, 2 vai ser a raiz dessa função. Pronto, depois que eu marquei esses dois elementos, basta que a gente trace a reta. Ó, a retinha tá um pouquinho mais pra cá, né? Vou marcar mais pra cá. Então, basta que a gente trace a reta e esse é o gráfico da função do primeiro grau. Bem fácil, né? Gente, se vocês chegaram até aqui, se estão gostando da aula, curtam essa aula, se inscrevam no meu canal. Toda quinta-feira, às 20 horas, vai ter um vídeo novo, tá bom? E vocês vão sempre acompanhar uma novidade. Eu vou resolver uma questãozinha pra vocês. Bom, essa questão foi do Enem de 2010. As sacolas plásticas sujam florestas e rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Então, tá aqui, ó, no gráfico. A gente já sabe que esse aqui está sendo representado pelo B. E isso aqui, ó, a raiz. Essa é uma questão de lei de formação e de função a partir do gráfico, tá bom? Aí ele diz assim, observe o gráfico a seguir em que se considera a origem como o ano 2007, ou seja, quando o tempo for zero, que seria a origem, o valor das sacolas, que seria y, vai ser 18, tá bom? De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas serão consumidas em 2011? Então, ele quer saber quantas são as sacolas consumidas em 2011. Então, de 2007 para 2011, passaram-se 4 anos. E essa é a pergunta.
quantas sacolas, tá bom? Bom, aqui a gente vai fazer, primeiramente, a lei de formação dessa função a partir do gráfico. A partir justamente dos pontos que a gente tem. Eu já sei que B é 18, então eu já vou escrever aqui. O valor de A não está no gráfico, a gente não sabe quanto é. Mas eu sei que a raiz, ó, é 9. Então, vai ser A vezes 9 mais 18. Como é a raiz é o valor onde a função é igual a zero. Então, igual a zero. Então, nós vamos ter aqui, ó, 9A mais 18 igual a zero. Passando 9A para o outro lado, ó, menos 9A igual a 18. Eu vou multiplicar por menos 1 porque o A está negativo. Então, A vai ser igual a 18 menos 18 dividido por 9. A vai ser igual a menos 18 dividido por 9, menos 2. Pronto. Já sabemos quem é B, já sabemos quem é A. Agora é só escrever a lei de formação da função. Menos 2x mais 18. Aí vocês vão perguntar, professora, por quê? Porque ele quer saber qual o valor de y quando x foi igual a quanto? 4, que é em 2011. Então, agora é só substituir. Menos 2 vezes 4 mais 18. Y vai ser igual a menos 2 vezes 4 menos 8 mais 18. Y igual a 10. Então, a resposta, letra E, tá bom? Próxima questão. A questão diz assim: uma pesquisa da ONU estima-se que, já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando essa população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030 baseada no crescimento linear no período de 2008 a 2030. Essa questão, ela foi tirada do Almanac Abril, 2008, com adaptações. De acordo com o gráfico, a população urbana em 2020 corresponderá a aproximadamente a quantos bilhões de pessoas. Então, vocês vão verificar aqui, nesse gráfico, ó, que ele vai ter umas modificações. Apesar de ser um gráfico linear, ele vai modificar. Então, cada modificação dessa, na inclinação, ele representa uma nova função. Como a pergunta é só esse pedaço aqui, ó, e ele tem uma reta perfeita, né? Eu posso calcular esse valor que ele está perguntando, que é 2020. Se vocês observarem, 2020 para 2010 passaram-se 10 anos e 2020 para 2030 também 10 anos. Significa que é o ponto médio. Então, como é o ponto médio, basta que eu some esses valores extremos e divida por 2. Então, em 2020... nós teríamos 3,5 mais 5 dividido por 2. 3,5 mais 5 vai dar 8,5, que dividido por 2 vai dar 4,25. Resposta, letra D, tá bom? Então, vejam que essa questão ele também fala de reta, né, da função do primeiro grau, e também fala de ponto médio. Próxima questão. Em um mês, uma loja de eletrônico começa a obter um lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até dia 20. Mas esse comportamento se estenderá até o último dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é. Então, o que ele quer saber nessa questão? Lei de formação. Novamente, a função a partir do gráfico. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, ó, aqui eu sei que é B, e esse ponto aqui eu sei que vai ser a raiz. Aí vocês vão perguntar, professor, eu posso usar esse ponto aqui? Pode, se quiser vocês podem utilizar, mas fica mais fácil utilizar esses pontos aqui. Então, ó, Y vai ser igual a A vezes X mais B. Só que B é menos 1000, tá bom? Então, como y vai ser 0, já que eu vou utilizar a raiz, eu vou ter A vezes 5 menos 1000. A vezes 5 é 5A, então menos 5A vai ser igual a menos 1000. Como o A está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então, nós vamos ter A igual a 1000
dividido por 5. A vai ser igual a 200. Pronto, já temos a lei de formação dessa função. 200 menos 1.000. Resposta, 200t, porque a questão ele quer o tempo em t, tá certo? Então, 200t menos 1.000, resposta, letra D. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a definição de lei de formação a partir do gráfico, saber como construir o gráfico e também quais são os elementos desse gráfico. Se vocês gostaram dessa aula, novamente, curtam esse vídeo, é muito importante para mim, para eu saber se vocês estão gostando do feedback. Se tiverem interesse, me sigam nas redes sociais também para acompanhar as novidades, que eu sempre vou postar questões. E toda quinta-feira, às 20 horas, vai ter um vídeo novo. Então, até a próxima.